Olá, eu sou o Dr. Luiz de Oliveira, está começando mais um programa WTN Saúde. Eu trouxe aqui Marilza Wunder, presidente da Sociedade Síndrome de Down. Trouxe aqui a doutora Lilian Matos, que é médica pediatra, e ambas são mães de sindrômicos, não é verdade? É. Eu queria, Lilian, que você me respondesse, por favor, e me explicasse o que é a síndrome de Down. Síndrome de Down é um acidente genético que ocorre logo após a fecundação na primeira divisão celular. E uma das células fica com 3 cromossomos. É para ter 2, né? E esse cromossomo a mais, ele traz uma série de problemas em algumas características típicas, né? Quem encontra uma criança com síndrome de Down facilmente reconhece os olhinhos puxados, às vezes a linguinha um pouquinho protusa, uma hipotonia, a orelha assim implantada abaixo e assim o marcante da síndrome é a deficiência mental, né? O déficit intelectual que eles todos têm. Bom, na verdade, a síndrome de Down é uma síndrome, né? E não é uma doença, né? E quando a gente fala de saúde, o bem-estar significa saúde. Como é que você pode encarar essa síndrome o recado que a gente pode dar para as pessoas a respeito disso? Olha, que como síndrome existe a deficiência cognitiva, mas eles esbanjam em emoção. Então, não é difícil lidar com a pessoa com síndrome de Down. Em pequeno, eles precisam de uma estimulação precoce para que tenham um desenvolvimento melhor, né? Através da psicomotricidade, da fonoaudiologia, essa criança vai se desenvolver. Então, quanto mais cedo começar com esse tratamento terapêutico, melhor ele será no futuro. Mas não é uma doença. Certo, Não, então, quer dizer, são pessoas especiais. Né? Isso. E uma característica forte é que eles são dóceis, na verdade. São dóceis. E eles podem, na verdade, conviver socialmente de maneira... Perfeitamente. né? Me conta o diagnóstico, né? De quando você descobre que você tem uma criança sindrômica? Normalmente o pediatra ele percebe logo o nascimento, que como eu falei, são características bem marcantes, né? E o pediatra tem que vir para você e dar a notícia, né? Que a sua filha ou sua filha nasceu portador da síndrome de Down. Isso é tão importante, Luiz, de você colocar, porque nós temos assim vários exemplos traumáticos no momento dessa notícia. Às vezes os pediatras, eles não estão muito bem preparados, até com a própria emoção deles, talvez, não sei, né? E essa rejeição. Então, essa notícia, às vezes, ela é dada de uma maneira muito, assim, ruim, muito rude. Sem preparo, né? Nós temos alguns exemplos, né, Marilza, de pessoas que, no grupo, assim, que relatam coisas terríveis. Eu mesma, sendo pediatra, o geneticista que foi conversar comigo me deu, assim, péssimas notícias, dizendo que minha filha provavelmente, se fosse andar que eu daria graças a Deus, coisas assim horríveis, né? E uma pessoa ótima, bem formada. Na verdade, passou em verdades, né? Coisa exagerada, né, Marilza? Exageradas, e eu acho até que é muito bom a gente mencionar isso, porque o que nós queremos através do nosso trabalho também é fazer com que esses médicos tenham uma formação psicológica para transmitir para as mães a notícia. Se eles não se sentem preparados para tal, então tragam uma psicóloga, porque a mãe, ela passa por um momento de desespero tão grande que ela chega a rejeitar o próprio filho, porque a notícia não foi tão bem foi trabalhada, exato. Então, há um sofrimento muito grande. Então, é nesse sentido que nós, enquanto mães e enquanto associação, tentamos fazer com que os médicos procurem dar da melhor maneira possível essa notícia. Essa rejeição, às vezes, ela ocorre naturalmente. Já é uma situação, assim, que você espera. Toda mãe, quando está grávida, também para os pais, que o filho seja um filho normal. Você não fica o tempo inteiro na gestação imaginando que você vai ter um filho diferente, né? Então, isso já existe. Existe uma rejeição, uma frustração muito grande e toda a dificuldade de lidar com uma coisa completamente nova na sua vida, né? Você tem que refazer tudo, né? Reorganizar todo o seu pensamento. E quando você não tem um aliado no seu médico, você se sente muito desprotegido, muito sozinho, não tem para onde correr. Né? Isso é fundamental, essa pergunta. Né? A gente continua conversando sobre isso. A gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema é Síndrome de Down. Doutora Lilian,
Me diz o diagnóstico, como a gente havia dito, né? Quase sempre é no nascimento, mas hoje em dia se dá o diagnóstico precoce, né? No exame ultrassonográfico conformacional você já pode vislumbrar uma doença dessa. Eles têm algumas alterações cervicais que às vezes na imagem já consegue do ultrassom e alguns exames. Já seria o momento de começar a preparar os pais, né, para claro, eu acho que no momento que você tem essa notícia, você tem a obrigação de passar para os pais isso. Agora, isso é uma coisa assim, tanto para dar notícia após o nascimento como antes do nascimento, uma coisa assim muito delicada, né? E as reações são as mais, assim, diversas. Inesperadas, né? Mas, de alguma forma, se você der o diagnóstico precoce, você já consegue preparar os pais mesmos, já, depois daquele primeiro impacto de uma notícia aparentemente desagradável, você consegue depois trabalhar essa ideia, porque muda, né? Por experiência própria de vocês, depois que a criança nasce, que você passa pelo aquele efeito de choque inicial, como é que é o comportamento? Como é que se segue isso? Eu acho que a rejeição também é maior à medida que a notícia também for mais frustrante, maneira como ela é passada. Mas vai existindo um elo entre mãe e filho, sem dúvida nenhuma. Mais da mãe do que do pai, porque a mãe já teve aquele período do filho no ventre materno, então ela olha para aquele bebê, ela vai tendo todo o carinho, vai sentindo as necessidades do bebê, e como toda mãe, protege mais aquele que mais necessita dela. Então ela vai buscar, hoje em dia tem a internet, tem todas essas buscas, ela vai buscar uma maneira de enfrentar essa dificuldade. E agora, com o diagnóstico precoce, existe uma indagação dos próprios pais de como vamos agir posteriormente, depois que essa criança nascer. Então, aí é uma decisão familiar. Mas o mais importante é que é muito fácil você lidar com uma criança normal. Difícil é você lidar com aquela que já vem com limitações. Mas as alegrias são tão intensas que é muito importante para nós nos sentirmos gente. Nesse momento, nós sabemos que nós somos gente. Claro, quer dizer, passando essa coisa instintiva, que a mãe geralmente dá mais atenção mesmo ao filho mais necessitado e tudo, qual é o caminho, né, que você recomenda que os pais adotem com psicomotricidade? Qual é o caminho, ao invés de deixar instintivamente ou que deixar a natureza fazer com que ele evolua, você precisa dar mais atenção, você precisa de uma assessoria. Qual é o caminho isso melhor? já é uma coisa bem já estabelecida, né, da estimulação precoce. Que quanto mais cedo, a estimulação precoce é o quê? Por exemplo, o neném vai engatinhar normalmente aos 9 meses. Então, você começa a trabalhar essa parte motora aos 5 meses, aos 4 meses, para que ele possa, aos 9 meses, enfim, ou próximo disso, engatinhar. Ele adquirindo as coisas, né, essa aquisição vai ficando mais ou menos próximo do normal. Quanto mais ele conseguir isso, mais estimulado, mais atento. Por exemplo, a gente recomenda não colocar o neném sempre para cá, colocar ele voltado para o exterior, para que ele tenha o estímulo visual, auditivo, a percepção do mundo, assim. Né? Existem várias formas de você fazer isso, mas você procurar um fisioterapeuta que esteja acostumado a lidar, que trabalhe com crianças com síndrome de Down, uma fonoaudióloga e um terapeuta ocupacional. Isso, quanto mais cedo saiu de 1 mêsinho, 2 meses, já pode fazer. Não tem e aí começa a gerar surpresa que você percebe que a criança dá retorno. Vai respondendo. Vai respondendo. À medida que esse trabalho vai sendo desenvolvido, a criança também corresponde. E aí você vai tendo alegrias intensas, porque a notícia anterior é que nada disso iria acontecer, e num curto prazo de tempo. Então, à medida que eles vão engatinhando, andando, falando, a surpresa é muito mais emocionante do que uma criança dita normal. Apesar de ser filho, né, depois dessa rejeição, entre aspas, inicial, você se apaixona pelo seu filho nesse momento, então, quando ele começa a responder, né? Não, você se apaixona antes, você vai, é nisso que ela está falando, né? Você vai percebendo que o bicho não é tão feio quanto pintaram, né? E você, todo cuidado, a criança interage com você, né? Você se apaixona. Isso aí, os pais que estiverem passando por isso nesse momento não precisam ficar preocupados, porque essa coisa a gente vai assimilando paulatinamente, mas isso não é assim, não demora muito para acontecer, não. Você passa logo, você se recupera e depois vê que... Eles são encantadores. Eles são fantásticos. Ok. A gente vai ficando por aqui com esse bloco, daqui a pouco tem mais.
Estamos de volta com o WTN Saúde, o tema aqui é Síndrome de Down. Olha, como é que você vê a coisa do coitadinho, do doentinho, do pobrezinho? Como é que você pode falar para mim essa visão que muita gente tem, que a maioria das pessoas tem? Olha, é uma visão errada, porque na realidade não é uma doença, é um acidente genético, como a própria doutora Lilian explicou. Então, nós, enquanto mães, nós formamos um movimento de esclarecimento, tentamos esclarecer as pessoas e levar os profissionais da área de saúde também que esclareçam melhor a população e a todos os pais, de um modo geral. Ninguém melhor do que a Lilian para explicar que não é uma doença. Isso é importante frisar, porque algumas pessoas dizem assim, mas como será numa sala de aula, né? Os dois juntos, será que pega? Entendi. Algumas pessoas ainda têm essa visão, será que pega? Isso tudo porque alguns pais, há muito tempo, colocavam esses filhos com síndrome de Down em instituições e deixavam nessas instituições. Hoje não se recomenda isso. Essas crianças são tratadas dentro do lar, porque é o aparato familiar, toda a atenção familiar que vai fazer o desenvolvimento dessa criança aparecer, surgir. Então, essa criança tem que ficar no meio familiar, com os irmãos, os coleguinhas, vivendo fraternamente, né? E tendo a estimulação, claro, que como qualquer outra pessoa que necessite de uma atenção maior, então terá um terapeuta indicado para cada questão que essa criança necessite. Mas a recomendação é que essa criança viva no ambiente familiar e que tenha limites, como qualquer outro filho. Isso é importante. É isso aí que eu acho que é o mais importante, talvez. Porque como educar essa criança, se você não tem, você não é doente, não é uma doença, se não tem remédio, você tem que educar, é uma maneira, um comportamento diferente que ele se apresenta, mas você tem que impor limite. É o seguinte, você tem que respeitar a limitação. Assim como você vai conversar com um surdo, você tem que falar mais alto, você vai falar com uma criança que tem uma deficiência mental, você respeitando essa pessoa dignamente, mas você precisa ter uma abordagem talvez mais repetitiva, mais incisiva. Ele vai aprender. O importante é os pais saberem que eles vão aprender. Nunca existe uma coisa assim, não vou nem ensinar isso para o meu filho, porque ele não vai aprender. Não vai aprender. Entendi. Então, não colocar os pés em cima da cama, ou enfim, tudo que você fala para um outro filho qualquer, você tem que falar. Talvez você tenha que falar ao invés de 2 vezes, 10. Mas ele vai aprender. Tem que acreditar nisso, apostar nisso, porque eles são sociáveis, adaptados ao mundo, vão no restaurante, comem, convivem, viajam. O nosso grupo, as crianças viajam, já foram aos Estados Unidos com um Isso é importante, quando você fala em impor limites e tudo, e você recomenda, eles aprendem. Tudo. Podem investir. Pode investir, pode qual é o caminho para a inclusão dessas crianças, dessas pessoas que vão se tornar adultos na sociedade normal? Marusa pode falar mais a respeito dessa inclusão. Eu considero até que o Down, especificamente o Down, ele gosta muito de copiar. Ele copia o comportamento do outro. Então, eu sou a favor da inclusão. Que a partir do momento que ele está numa escola, junto com outras crianças ditas normais, ele está copiando aquele comportamento. Como está em sala de aula, como usar o lápis, de que maneira eu vou desenhar num papel. Ele está olhando o coleguinha fazer, ele está imitando, ele está copiando. E esse copiar é muito importante para a síndrome de Down. Então, eu sou a favor da inclusão. É claro que vai chegar um momento que a defasagem vai ser muito grande, sem dúvida nenhuma. Eles são mais lentos, o aprendizado é mais lento. Então, acredito ainda que uma turma especial dentro de uma escola regular ainda é o melhor. Por quê? Porque eles ali vão receber toda a atenção necessária naquela sala especial e terá o convívio com as pessoas ditas normais. Numa aula de ginástica, numa aula de música, numa aula de artes, eles vão ter o contato. E no próprio recreio, vão estar juntos. Interagindo, então, não deixa de ser uma inclusão. Quer dizer, quando você recomenda que se inclua e que se crie esse tipo de turma especial, é porque, na verdade, você sabe que é um número significativo de pessoas que apresentam essa síndrome, né? Em cada 1.000 nascidos, para 1 para 1.000, mas é uma coisa assim, não é exata, em torno disso. Não existe uma estatística, até porque quando se vai fazer o censo, a pessoa pergunta, quem faz o censo pergunta, quantas pessoas residem nessa casa? E dizem 5, 6, uma, mas nunca diz assim, mas tem um que tem síndrome de Down. Talvez o primeiro movimento para a inclusão seja começar a fazer um censo. Um censo. Ok.